tiros de 400. Esse é melhor. Já coloquei um chamativo polêmico aí no thumbnail, né? Por que será que este tipo de treino de tiros eu coloquei como melhor do que o outro, que teoricamente é igual? Calma, segura a onda. Vamos explicar direitinho, ponto a ponto, algo fundamental sobre treinos de tiro de corrida. Treino, obviamente, fundamental para que alcancemos o nosso objetivo em se tratando de performance, velocidade, longa distância. Se você estiver entrando pela primeira vez, vamos voar, vamos para cima. Qual é o seu objetivo? Chegar às 4 por mil? Vamos regaçar, moleque, vamos regaçar, menina, é nóis! O meu é chegar nos 3 por mil, mas não apenas sub 3 por mil, o que me conferirá 5 casinhas abaixo de 15 minutos, 10 casinhas abaixo de 30. Vamos com muita força, estamos evoluindo demais, moleque doido, no dia de hoje que estou gravando este conteúdo. Fiz 10 tirinhos de 400 metros para 1,10, 1,9. Nossa, fiquei feliz demais, Se você estiver me conhecendo pela primeira vez, vai acostumando, porque a nossa HLS é doida assim mesmo. Mas vamos lá, direto ao ponto, ao conteúdo. Tiros. Eu coloquei aí de 400, mas pode ser de qualquer distância, tá? Quando fazemos um treino de tiro, qual é o erro dos corredores? E calma aí que tá vindo um raio de um carro noticiando não sei o que lá, parece que é banana, ovo, salada, sei lá que raio que é aqui. Luiz Antônio Rodeio Show! Raio que seu rodeio pra lá, é rodeio. Vamos lá, continuar o nosso assunto. Quando a gente faz qualquer tipo de treino, qual é o erro dos corredores? Avaliar unicamente os tiros em si. Se preocupar em manter uma boa performance apenas nos tiros em si. Fazer de tudo, dar as tripas coração para os tiros saírem bem. Pô, Emerson, mas não é assim que tem que ser? Até é. Mas precisamos ir além. Só isso não é suficiente. Por que isso é um erro? Porque quando fazemos um treino intervalado, daí o nome, intervalado, em pausas. O que é interessante fazer além dos tiros em si? Para corredores que já têm a musculatura adaptada, o organismo como um todo adaptado. Fazer pausa ativa, né? Em determinados momentos pode ser viável fazê-las caminhando, ou até para aqueles que gostam fazer caminhando, ou trotando. Parado não, evita. Então, já sabendo disso, você já deve ter clareza agora do porquê que você muitas vezes erra. Veja bem, se a gente só se vale do esforço em mantermos uma boa mecânica, uma boa biomecânica, etc. e tal, nos tiros em si, e menosprezamos as pausas, esse é um ponto falho crucial que te impede de evoluir na corrida, inclusive de fazer tempos melhores nos seus tiros. Veja bem, hoje o meu treino de tiro, vou citar o meu como exemplo, tá? Foi 10 de 400. As minhas pausas de 1 minuto ativa. Fiz as 7 primeiras trotando e as 3 últimas caminhando. Por quê? Eu já tinha planejado isso? Não. O planejamento meu era fazer todas trotando. No entanto, como eu tenho aí o primeiro princípio que já falei inúmeras vezes, primeiro RC, depois RP, se você acompanha o canal você já sabe o que se trata esse princípio. A partir do sétimo decidi fazer caminhando, percorrendo ali 100 metros durante esse 1 minuto. Antes, trotando, eu estava percorrendo aí 200 metros, 180, 190 metros durante esse 1 minuto. Que dá um pace ali de 5 por 1000, 5,15 até 5,30, certo? Agora veja bem, o pace médio dessas pausas foram de 5,10. Se eu tivesse feito pausas com pace de 4,45, pô, o treino de tiro é a mesma coisa, né? Se os tiros saiu tudo pro mesmo tempo, independentemente, pausa é indiferente. Fez ali descansando basicamente, tá valendo. Esse é o erro. Os corredores não dão a mesma atenção que dão aos tiros às pausas. Cara, 10 segundos mais rápido que você faz na pausa dos seus tiros, você está microlesionando mais a sua musculatura, e não que isso seja um perigo. Isso, inclusive, pode te ajudar a melhorar ainda mais a sua performance.
uma vez que a frequência cardíaca vai desacelerar, não tanto, mas minimamente, uma vez que a pausa está mais rápida, então a tendência vai ser a nossa frequência ficar muito próximo daquilo que ela fica quando estamos fazendo o treino forte. Outro ponto positivo, e calma que eu já vou falar dos negativos. Outro ponto positivo, tá gostando do que tá ouvindo? Se você não deixar seu like e não se inscrever, o prejudicado só vai ser você, porque os próximos conteúdos serão mais top do que esse, fica a dica. Outro ponto positivo, quando a gente faz uma pausa um pouquinho mais rápida, não é que se deva fazer sempre assim. Calma que eu também já vou chegar lá. Mas, quando é viável fazer isso, além de não possibilitarmos que a nossa frequência vá lá nas alturas, descanse basicamente tudo, né? Basicamente, não totalmente. Além dessa questão do benefício da frequência, também temos benefício com relação a todos os fatores bioquímicos que acontecem no nosso corpo, dentre os quais aí você já deve ter cansado de ouvir aí do lactato, reações químicas, enzimáticas que acontecem no nosso organismo, no nosso estômago, nos nossos intestinos, nas glândulas adrenais, tireoide, tudo, entendeu? Oxidação, metabolização de gordura, cara, tudo, glicose. Então, quando fazemos um descanso um pouco mais rápido, o nosso organismo, todo esse processo bioquímico vai se adaptar de uma forma muito mais incisiva. Por que você acha que tem corredores que fazem o mesmo volume semanal, tem basicamente o mesmo perfil ali de composição corporal e tem alguns que performam muito mais que o outro? E aqui vamos tirar o fator de tempo de atividade, de lastros de corrida. Vamos tirar, é claro que isso importa, é lógico, né? Mas vamos tirar isso aqui. Mas se fôssemos olhar unicamente para parâmetros de treino, por que você acha que tem uns que performam mais e outros que performam menos? Esse é um dos detalhes que fazem corredores ser melhores do que outros. Valorizar as pausas dos intervalados. Eu falei aqui pontos positivos. Agora vamos falar pontos negativos, de pausas rápidas. Se você fizer uma pausa muito rápida, obviamente o seu tempo de recuperação para fazer um outro treino de corrida, seja no dia seguinte, seja 2 dias depois, pode te gerar problemas em se tratando de não ser tempo suficiente para o seu corpo se recuperar. E acredite, se você tivesse feito pausas um pouquinho mais tranquilas, não tão rápidas, o seu corpo poderia se recuperar perfeitamente, da melhor maneira possível. Só que se você fizer 10 segundinhos mais rápido, ele pode não conseguir se recuperar. Porque não é a pausa por si só, mas é as microlesões geradas pelas pancadas do tiro somadas a ela. Aqui é que está. Somatório. Então, esse é um ponto negativo, se não for bem estudado esse tipo de treino. Um outro ponto negativo. Você fazendo isso, você compromete uma semana de ascensão de volume semanal. O que significa isso? Obviamente, para alcançarmos melhor performance, precisamos aumentar o nosso volume semanal periodicamente. Ou com uma certa frequência, claro, com muita cautela, no entanto, isso se faz necessário. Se fazemos esse tipo de estratégia de fazer pausas um pouco mais rápidas e for uma semana de aumento de volume, o risco será absurdo de lesão. Sem falar que a sua performance nos próximos treinos também será afetada. Já dito, os pontos positivos e os pontos negativos de pausas mais rápidas, agora vamos falar rapidinho de pausas mais lentas. Se a gente faz pausas mais lentas nos tiros, e calma aí que eu já vou amarrar tudo isso que eu estou dizendo, tá? Para justificar o que eu coloquei na thumbnail. Por que que um tipo de treino de tiro é melhor do que o outro? Calma aí. Se a gente faz pausas mais lentas, o que acontece? A gente, obviamente, tem que se obrigar a fazer tiros mais rápidos. Lógico. Se eu estou descansando mais,
É lógico que eu vou aguentar fazer uma porrada maior, mas ao mesmo tempo que eu digo isso, segura a onda. Por quê? Isso a grosso modo dizendo. Everson, você está me confundindo. Calma que você vai entender. Calma! Só vai acompanhando a linha de raciocínio. Se você está descansando mais, por lógica, você vai aguentar fazer um tempo mais rápido, fazer mais força na hora do tiro. Certo? Até aí, certo. Só que, se você estiver fazendo, por exemplo, um aumento de volume, ou então tiver numa semana de polimento, ou então, sei lá, tiver voltando de lesão, ou então tiver numa situação no qual você esteja extremamente microlesionado, fadigado, entendeu? Em razão do volume que você já tem feito, isso tem que ser ponderado. E você não deve necessariamente fazer o que eu acabei de falar, mesmo sendo justificável. Entendeu? Então é necessário ter bom senso. Pela lógica, quando a gente faz pausas mais lentas, o tiro tem que ser mais rápido? Até tem. Predominantemente, na maioria das vezes, mas não em todas. Se elas se enquadrarem em um desses detalhes que eu citei anteriormente. Pontos positivos de pausas mais lentas. Você trabalha mais explosão, mais potência. O que é potência? Uma grande quantidade de força empregada num curto espaço de tempo. É o que os velocistas fazem frequentemente, mas que também é útil para nós se soubermos colocar esse tipo de treino em determinados momentos. Um outro benefício de pausas mais curtas, você consegue restaurar, ou melhor dizendo, recuperar ainda mais o seu lado cognitivo ali na hora do treino, para você focar na sua biomecânica, do que se você fizer pausa um pouco mais rápido. Então também é um outro ponto positivo de pausas mais lentas. Prejuízo de pausas mais lentas. Obviamente a sua frequência cardíaca vai abaixar demais. Quando estamos fazendo uma prova, o que nós precisamos ter otimizado dentro da gente? Um VO2 nos trinque, afiado, uma ótima inalação de oxigênio e ele bem trabalhado dentro da gente para que a gente tenha a melhor performance possível. Quando a gente faz pausas muito lentas, a nossa frequência, todos os processos abaixam demais ali, justamente por uma pausa lenta nos tiros. O que acontece? Você evolui? Evolui, até porque você fez um tiro caprichado. Só que a sua evolução vai demorar mais ainda. É claro que você vai estar mais recuperado para o próximo dia de treino, mas é um preço a ser pago, então é um ponto negativo de pausas mais lentas. Outro ponto negativo de pausas mais lentas, tem corredores que têm dificuldade em manter uma boa biomecânica quando está correndo lento demais. Eu sei disso porque muitos já enviaram comentários falando a respeito disso. E até faz sentido, se diminuir abruptamente a velocidade, o tempo de contato com o solo vai ser demasiado, consequentemente vai agredir mais o corpo, a musculatura, porque quanto maior o tempo de contato, maior o desgaste. Então esse também é um ponto negativo de pausa mais lenta, caso você tenha dificuldade em manter uma boa biomecânica. Então agora vamos fechar toda essa orquestra aí de informações que eu falei para você. Vamos pegar essa salada de fruta e fazer um ponto final, amarrar todos esses assuntos. Por que que um treino de tiros pode ser melhor do que um outro treino de tiro que teoricamente é igual ao mesmo? Ele pode ser melhor quando você dá a devida atenção não somente aos tiros, quando você procura fazê-los de maneira exímia, os tiros e as pausas, dependendo da fase que você está. O que é adequado para o momento presente? Fazer pausas mais lentas, para dar um descanso para o meu corpo, dado tudo que já foi explicado aqui neste conteúdo, ou pausas um pouco mais rápidas? Para o momento, o que é melhor? Aí você tem que parar e pensar e ter isso, cara, de cor. Porque você fazendo isso, você não tenha dúvida,
de que a sua performance vai chegar em outro nível, em outro patamar. Falo isso sem medo de estar errado. Me pergunta como eu sei disso? Ah, doido! Então, na hora do treino, é você se disciplinar e você valorizar as pausas tanto quanto os tiros. Uau! Focado, centrado, hoje para todo sempre. Tamo junto.